Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas ao Fatos e Relatos. Neste canal abordamos assuntos sensíveis de diversas naturezas para que você conheça essas histórias. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já vem comigo e se inscreve, por favor, aqui no canal. Compartilhe também e me ajudem, por favor, a chegar aos 500 inscritos. Deixa também o seu like se você gostar do vídeo, ative o sininho para que você receba a notificação todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no YouTube. Agora, vamos para o caso de hoje. Eu apresento a vocês o triste caso do adolescente que tinha 16 anos e que foi espancado e deixado para morrer por outros 3 adolescentes que eram conhecidos dele e que também tinham 16 anos na época dos fatos. Todos eles tinham apenas meses de diferença de idade. Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados por todos serem menores de idade na época do ocorrido. A família da vítima também pediu sigilo sobre os dados da vítima. E então o caso também ele foi realizado sob o máximo de sigilo que conseguiram, embora todo o apelo popular quisesse que fosse aberto ao público. Então eu chamarei os envolvidos de vítima e os agressores de acusados. Esse caso cruel que chocou o país e o mundo pelos requintes de crueldade realizado por pessoas tão jovens aconteceu na cidade de Kuskila, em Helsinki, na Finlândia. A Finlândia, cuja capital é Helsinki, é um país que fica ao norte, no norte da Europa. Ele faz fronteira com a Suécia, a Noruega e a Rússia. É um país considerado por muitos como um dos mais felizes do mundo para se viver por conta da igualdade que existe no país. Mas acredito que após esse terrível crime, essa visão com certeza teve algumas mudanças. A vítima era um jovem adolescente de 16 anos, descrito como leal, simpático, talentoso, mas também era muito solitário, tímido e quieto. Ele conhecia 2 dos acusados ainda desde o jardim da infância e depois frequentou a escola com eles. Já o terceiro acusado ele conheceu já depois de grande, quando eles estavam já no colégio. Um dos colegas de escola da vítima chegou a descrever a vítima e um dos acusados como grandes amigos na escola primária. A vítima, no entanto, desde a escola primária, teria sofrido um bullying recorrente, tanto por parte dos acusados que estudavam na mesma escola com ele, quanto por parte dos outros alunos. Esse bullying começou com xingamentos e insultos, mas depois é dito que progrediu para violência física, tendo ocorrido vários episódios durante a sua vida escolar. Em seus últimos anos, é dito que o círculo de amigos da vítima encolheu consideravelmente. É dito também que, pela falta de habilidade social e de integração com o ambiente que ele tinha, isso fez com que ele se fechasse cada vez mais dentro de si. E logo ele foi diagnosticado com um quadro de depressão severa. Os pais da vítima já buscavam por ajuda psicológica para ele já há muito tempo, até que chegou um ponto da vivência de familiar em que no outono de 2020 os pais da vítima o colocaram para viver em um orfanato. A vítima foi deixada aos cuidados dessa instituição, cujo o intuito era proteger e ajudar adolescentes em crise com a sua própria vida consigo mesmo. Então ele já morava lá há alguns meses, pois os pais estavam com dificuldade para criar o filho e ajudá-lo com seus conflitos e problemas. Pelo que eu pesquisei, os pais normalmente
pedem uma colocação nessas instituições para o filho quando eles sentem que os próprios recursos ou meios de resolver a situação estão se esgotando, né? Quando eles já não estão conseguindo mais lidar com a situação. Mas os pais mantinham um contato frequente com esse filho, tanto que eles foram os primeiros a acionar a polícia sobre o desaparecimento do jovem quando ele não apareceu para uma consulta que ele tinha no sábado de manhã. É dito por testemunhas que depois que a vítima já estava vivendo nessa instituição, por 3 vezes ele já havia sido espancado por esses mesmos 3 adolescentes agressores, mas que a vítima nunca denunciou essas agressões, e que quando ele aparecia com algum machucado e era perguntado sobre, ele dizia que caiu e se machucou. E mesmo assim, após essas agressões, ele continuava encontrando com esses jovens e ninguém nunca o preveniu, né, sobre não andar com pessoas que o pudessem machucar. Na noite de sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, quando a vítima não voltou para o orfanato no horário que é combinado, que é entre 21 e 22 horas, que esse é o horário que é permitido no final de semana, é dito que a instituição não teve nenhuma iniciativa imediata para encontrá-lo. Somente no dia seguinte é que o Serviço de Bem-Estar Infantil fez um pedido de busca à polícia. Os pais passaram o final de semana por várias vezes entrando em contato com a polícia, mas é dito que não houve uma busca imediata pelo menino durante o final de semana. Um oficial de polícia respondeu a isso depois, dizendo que no final de semana eles têm muitas chamadas e que essa busca deveria ser papel da instituição onde o jovem estava. E então a gente, né, vemos aqui uma situação de descaso, infelizmente, que acabou assim ajudando a desenrolar em toda a situação que veremos mais para frente. Voltando para a noite de sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, a vítima se encontrou com os 3 acusados para comemorar o aniversário do mais jovem deles, que naquela noite estava completando 16 anos de idade. Eles foram para um parque próximo ao hospital de Cúsquela. Foi comprovado por conversas de WhatsApp que os agressores já haviam planejado seus atos com antecedência sobre tudo o que queriam e iriam fazer com a vítima. Quando eles se encontraram, eles forçaram a vítima a beber uma garrafa de vodka inteira sozinho, o que o deixou ainda mais em situação de vulnerabilidade. De início é dito que eles ficaram cada um na sua, até que em determinado momento os 3 adolescentes agressores começaram a agredir a vítima, que estava nesse momento então ali em defesa. Os agressores espancaram a vítima por cerca de 4 horas seguidas, com requintes de crueldade e humilhação. Começaram com socos, aos quais a vítima não reagia. É dito que em determinado momento a vítima começou a chorar e apenas pedia para que parassem, tentando se defender com os braços. O local onde eles estavam era uma área onde estava tendo uma construção, e então canos e pedaços de ferro também foram usados no espancamento. Os agressores deixaram o garoto nu por horas, ainda que a temperatura naquele dia, naquela noite, fosse abaixo de 0. Os agressores chutaram o corpo da vítima com tanta brutalidade que todas as costelas dele foram quebradas. Um dos agressores estrangulou a vítima, tentou quebrar o seu braço e saltou sobre sua cabeça de cima de um pequeno muro por diversas vezes. Constatou-se que todos os órgãos internos da vítima foram danificados, tamanha a brutalidade ocorrida. Os agressores cuspiram e urinaram na vítima diversas vezes. É dito que esses agressores mudaram de local por 3 vezes, mas se mantendo sempre ali por perto, nesse parque, né, que era em torno desse hospital. Eles chegaram a mudar de lugar porque algumas pessoas que estavam passando começaram a parar para olhar o que estava acontecendo.
é dito que uma mulher chegou a parar e perguntar se estava tudo bem, né? Porque ela viu que tinha uma pessoa no chão e as outras 3 ali em pé, e um dos jovens agressores disse para ela que estava tudo bem e que ela devia ir embora. Como era noite e ela estava sozinha, então ela se sentiu um tanto acuada na situação e ela acabou indo embora. Depois ela acaba sendo uma importante testemunha no caso, futuramente no julgamento. É dito que um dos jovens agressores chegou a sair por um momento, né, ali do local onde eles estavam, tendo a oportunidade, né, de buscar por ajuda já devido ao estado que a vítima estava, mas ele não o fez. E quando ele retornou, ele continuou com a tortura. Enquanto ele ficou fora, os outros 2 enviaram vídeos para ele do que eles estavam fazendo, do que estava se passando ali no local. Quando esse terceiro agressor voltou para o local onde os outros estavam, eles colocaram um foguete entre as nádegas da vítima e explodiram esse foguete. E todo esse ato cruel foi filmado por eles. No vídeo é dito que é possível ver eles sorrindo e apertando as mãos no final. Os promotores dizem que no vídeo a vítima estava deitada de lado, com as calças puxadas para baixo e não conseguia se mover. Conforme o ataque continuava, a vítima já não estava mais conseguindo falar, mas ainda tentou levantar as mãos para proteger o rosto dos golpes. O mais violento dos agressores, que é também o mais velho, ele revelou mais tarde que ele sentiu uma sensação inexplicável de raiva durante o ataque e que essa sensação só passou quando ele já estava indo embora para sua casa. Eles disseram que inspecionaram se a vítima ainda estava viva usando a tela do celular aproximando da boca e do nariz da vítima, e que quando perceberam a névoa na tela, eles então simplesmente deixaram a vítima lá caída. Então, por volta das 23 horas, eles mais uma vez mudaram a vítima de local, o deixando largado em um canto no chão, onde ele não podia ser visto com facilidade. Os agressores então se juntaram e foram embora. Um deles é visto por volta da meia-noite num supermercado próximo ao local. Ele chegou a voltar ao local onde estava a vítima e, ao perceber que ele poderia estar morrendo, ao invés dele chamar por ajuda, ele mandou uma mensagem para os seus 2 comparsas, né? E dizendo o que estava acontecendo, que ele achava que a vítima estava morrendo, e nesse áudio ouve-se a risada deles. E então ele desliga ali, termina ali a conversa e volta para sua casa. A vítima então foi deixada ali no chão, com lesões graves no rosto e sobre todo o corpo, e incapaz de andar numa temperatura que estava abaixo de 0 naquela noite. É dito que ele conseguiu se arrastar, mas por uma curta distância. A vítima morreu ali algumas horas depois, naquela mesma noite. No dia seguinte, 2 dos agressores foram até o local onde estava ali o corpo da vítima, e ao perceber que essa vítima estava morta, eles dizem que num primeiro momento ficaram em choque, mas que logo em seguida eles começaram a discutir entre si, né? Uma forma de ocultar o corpo e formas de remover as evidências de DNA e impressões digitais que tinha no local. Eles chegaram a pesquisar também sobre condenação de jovens na Finlândia, ao que um deles disse: "Não se preocupem, estamos na Finlândia", ao ver que a condenação era pequena para menores de idade. Por mensagem, eles ainda planejaram usar água sanitária para destruir as evidências da cena do crime. O corpo dessa vítima permaneceu ali naquele local durante todo o final de semana, até que na manhã de 7 de dezembro, às 8 horas da manhã, ele foi encontrado
por um trabalhador da construção civil que havia ali chegado para trabalhar. Quando esse trabalhador o encontrou, o corpo da vítima estava, ele estava ali deitado, caído no chão, parcialmente nu. É dito que primeiro ele pensou que apenas o jovem estava inconsciente por ter bebido demais e tal. E então ele ligou para a emergência, enquanto isso ele e um outro colega do trabalho foram tentar fazer uma reanimação ali na vítima. Mas logo eles interromperam a ação ao perceberem que o corpo estava frio e rígido. Na sequência, logo que a emergência chegou, o serviço de emergência chegou, eles confirmaram a morte do jovem. Segundo a polícia, a causa da morte está ligada a várias costelas quebradas, falta de oxigênio e hemorragias cerebrais causadas pelos gravíssimos ferimentos a que a vítima foi infligida. Na mesma manhã, um dos agressores contou à sua mãe sobre a situação, a agressão do final de semana, e ela imediatamente chamou a polícia. Logo após as prisões dos 3 acusados foram feitas. O caso foi considerado altamente incomum na Finlândia devido à idade dos agressores e à natureza cruel do crime. No início das investigações, após todos os agressores descobrirem sobre a morte da vítima, os 2 agressores mais novos tentaram culpar o agressor mais velho pela violência. Um deles chegou até mesmo a tentar manipular a sua família e a polícia, dizendo que ele não participou das agressões, que ele chegou a dar apenas 2 socos na vítima, mas que depois ele não quis mais participar e por isso ele mesmo teria sido agredido. No entanto, durante os interrogatórios, a polícia descobriu a verdade, pois os suspeitos haviam filmado grande parte da agressão e eles trocaram mensagens também sobre tudo que estavam fazendo, e foi constatado que os 3 jovens agressores participaram de modo igual da agressão ali contra aquela vítima, e que em nenhum momento nenhum deles tentou impedir um ao outro, nenhum deles tentou sair do local para chamar ajuda. Todos eles continuaram ali juntos e agredindo aquela vítima. Então as evidências comprovaram que cada um dos agressores desempenhou um importante papel nos atos brutais de assassinato e humilhação contra aquela jovem vítima. Ao serem questionados, nenhum dos 3 acusados soube explicar por que foram tão violentos contra aquela vítima. O julgamento se iniciou então em 17 de fevereiro de 2021 e finalizou em março de 2021, tendo sido realizado a portas fechadas. A promotoria, ela exigiu que cada um dos 3 réus adolescentes fossem considerados culpados de assassinato e condenados a penas de prisão que variavam de 9 anos e 6 meses a 12 anos de prisão, que é o máximo de pena que um menor de idade pode pegar na Finlândia. O promotor especial que foi designado para o caso, Yrjö Henla, ele disse: as contribuições de todos os 3 foram significativas na execução do delito neste caso. O ato foi prolongado e cometido com grande violência e crueldade. Os réus planejaram o ato, havia vários instrumentos utilizados contra a vítima foi urinada várias vezes e os atos foram, pelo menos em parte, dirigidos a uma vítima completamente indefesa e que perdeu a vida em consequência da violência brutal e torturante cometida pelos agressores. Jenny Nutnen, que é advogada que representa a família da vítima, disse: os familiares da vítima terão que viver sabendo que seu filho morreu como resultado de uma violência sem sentido. É uma questão de justiça que eles assumam as responsabilidades pelo crime cometido. A defesa dos agressores argumentou que nenhum dos réus teve a intenção de matar a vítima.
A defesa também enfatizou a pouca idade dos réus, dizendo que era evidente o quanto os réus achavam que a vítima poderia tolerar o tamanho da violência. Eles achavam, a partir do que a defesa disse, que a vítima simplesmente se levantaria depois de toda aquela agressão e iria embora. Na Finlândia, gente, menores não podem ser condenados à prisão perpétua. E as penas cometidas por infratores, por jovens infratores, varia de 6 meses a 4 anos em prisão juvenil. Mas crimes cometidos com agravante que geram um assassinato podem contribuir para o aumento da sentença, como ocorreu aqui nesse caso. O tribunal então concluiu que os 3 jovens agressores agiram juntos e infligiram mais de 100 ferimentos no corpo da vítima, de maneira particularmente brutal, cruel e sádica, gerando assim a sua morte. Então, o réu mais velho, que foi também considerado o mais violento entre os 3, ele foi condenado a 10 anos e 1 mês de prisão. O segundo réu foi condenado a 9 anos e 2 meses de prisão. E o terceiro e mais jovem réu foi condenado a 8 anos e 2 meses de prisão. Todos eles têm direito de apelar das suas sentenças. Esse caso chocou o país todo de tal maneira que trouxe à tona discussões acaloradas sobre temas muitas vezes assim que sensíveis, né? Que são a violência juvenil, o bullying e as punições e disciplinas mais rígidas para jovens em casos de crimes cruéis como esse. Muito debate se gerou sobre se o Estado, a escola, a instituição foram omissas ou não nesse caso com a vítima, pois é dito que todos sabiam das perseguições que ele sofria já desde a infância e sobre o bullying que ele já sofria desde a infância também. Um grande número de pessoas foi para o local, né, onde ocorreu o crime e colocaram velas e flores em memória dessa vítima, né, como uma forma ali de homenagear a memória dessa vítima. Também em homenagem à memória da vítima e em oposição ao bullying, foi criado no Facebook um evento que foi realizado no dia 5 de março de 2021, onde velas foram acesas em diversos locais visíveis e importantes da Finlândia. Além disso, foi criada também uma campanha de arrecadação de fundos para a família da vítima, em que os primeiros 10.000 euros seriam destinados para a família e o restante do valor arrecadado seria para campanhas de conscientização contra o bullying. E é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Ele é um caso muito recente, né, que aconteceu no ano passado, no final do ano passado. É um caso muito triste que envolve, né, situações muito horríveis mesmo. Então comentem aqui o que vocês acharam, né, desse caso, se vocês já conheciam. Deixa também, por favor, aqueles joinhas se você gostou da forma que eu contei esse caso para vocês. Compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acham que se interessam por esse tipo de assunto. E se inscreva se ainda não é inscrito. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Agradeço a todos os inscritos do canal. Tchau, um abraço, um beijo e até o próximo caso.